Muito bom dia, meus irmãos. Que a paz e a graça do Cristo esteja conosco, desça sobre nossos corações e nossas mentes, pois bem-aventurados somos nós, aqueles que atenderam o convite do Senhor para ceiar com Ele. Então, que possamos nutrir nossos corações com o pão da vida, aquele que quem comer nunca mais terá fome. Que possamos então, irmãos, juntos, aqui poder refletir, meditar, apreender a boa nova que o Cristo nos legou, explicada e estudada à luz do Consolador prometido, esta bendita e santa doutrina que é o Espiritismo. Nosso tema trata de uma das bem-aventuranças. Nós vamos chegar lá. Capítulo 5 do Evangelho de Levi, de Mateus, versículo 4. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. João 16, ele anuncia o Paracleto, o Consolador. Ainda tenho muito a vos dizer, irmãos, mas não tenho agora condição de suportar, de compreender. Mas eu vos enviarei o Espírito da verdade, o Paracleto, e este poderá falar tudo aquilo que ainda tenho a vos dizer. Eu vos falo por parábolas, mas dia chegará em que falarei abertamente em relação ao Pai. 17 de abril de 1857, surge o Paracleto, o Espírito da Verdade, junto a um missionário encarnado, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, colaborando com esta pleiade de espíritos que vieram fazer-se cumprir a profecia do Cristo. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Confesso, meus irmãos, sempre digo isto, que por muitos e muitos anos nesta atual reencarnação, eu fui refratário a esse tipo de comentário bíblico, evangélico. Bem-aventurado o aflito, feliz aquele que sofre. Espera aí, não faz sentido. Como assim feliz aquele que sofre? Me parecia uma colocação ascética do flagelo, do alto flagelo, antiga, que repugna a razão, mas é porque, assim como orientou o apóstolo da gentilidade, Paulo, a letra mata e o espírito vivifica. E se faz necessário retirarmos o espírito da letra para compreendermos a magnitude dos ensinamentos do Cristo. Coincidentemente, se é que isso existe, como nós compreendemos, segundo a doutrina, não há acaso. No capítulo 5º da terceira obra basilar da doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo, o professor Kardec estuda bem-aventurados os aflitos. Este é um tema tão importante que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E, obviamente, em respeito a todos e à disciplina que deve imperar sempre, nós não temos condição de tratá-lo todo. Deixemos para uma outra oportunidade. Mas nós vamos tratar de uma parte específica, em que o professor Kardec estuda as causas das aflições. Porém, essa repugnância, sermos refratários à aflição,
é um efeito de uma premissa básica, de não compreender a justiça das aflições, não compreender o mecanismo das leis divinas. E Kardec, obviamente, sabia disto. Então ele estuda entre os itens 4 e 10 as causas das aflições. Porém, no item 3º, essa premissa básica, justiça das aflições. Permitam-nos introduzir o tema tratando do item 3º. Então Kardec diz em resumo o seguinte: só podemos conceber Deus, toda bondade, toda justiça, toda misericórdia, na perfeição absoluta de todas as virtudes, sem o qual ele não é Deus. Se eu creio num Deus, mas que ele não é bom, que ele não é justo, eu não creio em Deus. Isso é um outro nome, que se dê um outro nome. Se há o Deus, ele deve ser, tem que ser, perfeição absoluta em todas as virtudes. E se ele é soberanamente bom e justo, ele não pode ser parcial. Então ele não pode olhar para um e falar: você vai nascer num seio familiar com a boa moralidade, com boa condição material, com boa saúde, e para outro: olha, você vai nascer entre bandidos, entre viciosos, com corpo deficiente. Isso não é coerente com a lei e com a justiça divina. Capítulo 27, item 9, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos nos ensinam: nada sucede sem a vontade de Deus. O Espírito Vianney, o famoso cura d'Ars, em uma sessão na Sociedade Espírita, em Paris, parecida como essa, havia uma cega, e então evocaram o Espírito cura d'Ars, que era um espírito que atuava na cura. E, obviamente, perguntaram, ele pediram para colaborar na cura daquela moça, uma cega. Não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 20. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E o Espírito cura d'Ars vai dizer o seguinte: Deus cria a felicidade e permite a tristeza. Então nós somos criados para sermos felizes, para termos vida e, como diz o Cristo, vida em abundância. Mas ele permite a tristeza por um mecanismo muito simples, não punitivo, mas educativo. Conforme está na questão 115 do Livro dos Espíritos, Deus nos cria simples e ignorantes, todos nós, e dá uma missão a cada um de nós, a fim de retornarmos a Ele. Esse é o contexto, não é? A etimologia da palavra religião vem de religare, religar a criatura ao Criador. É um caminho multiforme. Então a palavra religião perdeu a essência etimológica, tornou-se um rótulo, infelizmente, como muitas coisas. Mas então, a causa das aflições provém da justiça divina. Então, tudo o que nos acontece, tudo é permitido por Deus, não é o acaso. E se o efeito decorre é porque tem uma causa. E se Deus é causa primária, e Deus é justo, essa causa também há de ser justa. Um trecho da resposta que os Espíritos dão a Allan Kardec, na questão 964 do Livro dos Espíritos, vai resumir bem a justiça divina. Dizem os Espíritos, é bem simples: Deus tem leis a regerem todas as vossas ações. O que o regente faz como a orquestra? Direciona, não é? Você vai solar, agora diminui. Então ele rege o tempo
tempo, com a batuta. Então Deus criou leis que orientam todas as nossas ações. Ok. Se transgredirem a lei, vossa é a culpa, continuam os espíritos. Minha culpa? Por que minha culpa? Questão 621, Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei divina? Na consciência. É simples, né? A resposta. Em nossa consciência está escrita a lei divina. Então, cá entre nós, todo mundo sabe, né? O que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos e sentimos quando estamos em consonância com a regência do Maestro do Universo, ou quando desafinamos, quando perdemos o compasso. Nós já somos criados com esta condição. E aí Kardec pergunta, então já que nós somos criados, por que Deus julgou oportuno trazer estas leis, revelarem de novo? E os espíritos respondem, porque os homens a esqueceu e a desprezou. Então ele traz um lembrete para nós. Nas 3 revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo. E aí eles concluem, o sofrimento ou a punição é a resultante de quando transgridem a lei. Simples. Ou seja, só há aflição, sofrimento, quando eu vou transgredir uma lei divina. Se eu não transgredir lei divina, não tem sofrimento. Pergunta Kardec, questão 120, o Livro dos Espíritos. Para chegar ao bem, é necessário o espírito passar pela fieira do mal? Ou seja, para eu ser feliz, eu preciso sofrer? Respondem os espíritos, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Questão 120. Por isso Cristo diz, conhecereis a verdade e ela te libertará. É isso que o Espiritismo faz conosco. O Espiritismo liberta consciências através da instrução, que é ferramenta para a educação. Como disse o grande Kardec, pedagogo, a arte de formar caracteres. Isto é educação. Criar novos hábitos a partir da instrução que as obras nos dão. Porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Há quantos séculos nós estamos aí, né, estudando, passando por várias denominações religiosas, e em círculo. Porque se nós estamos reencarnados no mundo de provas e expiações, é porque ainda estamos com uma necessidade evolutiva grande, estamos iniciando a nossa caminhada. Não é assim que Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele diz que existem 5 tipos de mundos, numa escala hierárquica. E a Terra está na 2ª, passando para a 3ª. Está pitando um pouquinho, fala um pouquinho mais distante? Acho que melhora. Está todo mundo me ouvindo? Continua? Ok. Então vamos lá. Então, a justiça das aflições, Kardec traz neste contexto. Essa premissa é básica. Se eu não creio num Deus bom e justo, e que tudo que eu estou colhendo agora é fruto do que eu plantei, eu não vou me resignar. Eu não vou aceitar as dificuldades. E o fato é, eu vou continuar transgredindo a lei divina. E vou continuar criando um processo cíclico de sofrimento. Resignação e obediência, dizem os espíritos. Obediência é a concordância do raciocínio. Eu compreendo, mesmo que eu não goste, eu compreendo. Porque eu estou passando por dificuldade A, B ou C, essa aflição. Então eu acato. Resignação é a concordância do coração.
em que, por pior que seja a situação, meu coração me diz que algo ali é justo, por mais difícil que pareça perceber. Obediência e resignação, importantíssimo. Importantíssimo para a gente passar desse processo expiatório. Então é a primeira premissa. As causas das aflições são justas. Ninguém sofre nada por acaso. E é onde Kardec vai começar o estudo. Então ele diz que existem duas causas para as nossas aflições: as causas atuais e as causas anteriores. E aí, por um efeito didático, tá bem? Nós não vamos entrar aqui na questão dos atenuantes ou dos agravantes, senão vira um seminário. E nem um seminário a gente vai conseguir concluir esse raciocínio. Então, um exemplo didático. Tem o José e o João. José sai na noite de sábado, não é, aqui em Colatina, vai para um barzinho, faz ingestão de álcool, vira à noite. Na hora de ir embora, ele pega seu automóvel, 6 horas da manhã, para ir para casa, embriagado. Esse é o José. João, pai de família, acorda cedo, domingo, vai trabalhar, domingo, 6 horas da manhã. Então existe um cruzamento, como tantos têm aqui. E aí, o José, embriagado com o seu veículo, acima da velocidade permitida, passa pelo sinal vermelho. O João passa pelo sinal verde. E batem. Bom, causa atual da aflição. Kardec vai dizer o seguinte: observem o que estão sofrendo agora e pensem, se eu tivesse feito isso ou não tivesse feito aquilo, eu estaria nessa situação? Vai dizer Kardec, esta é a maior causa das aflições. Então a maioria das aflições estão ligadas a causas desta encarnação. Percebam, porque nós espíritas muitas das vezes nos equivocamos e vamos chamar tudo de karma, né, de expiação de vidas anteriores, vidas passadas. Kardec vai dizer que a maioria absoluta das causas dos nossos sofrimentos está nesta encarnação. Então o José correu o risco. Eu não estou dizendo aqui, só porque o indivíduo bebe e pega o carro ele vai bater. Não é isso, mas a probabilidade é maior, óbvio. Não é à toa que o Código de Trânsito proíbe. Então ele correu um risco maior. Atravessou o sinal vermelho, foi imprudente. Ok, até aí tudo bem, né? O indivíduo que faz isso, a probabilidade dele sofrer um acidente, ficar paraplégico, tetraplégico ou até desencarnar é grande. Mas e o João? Pai de família, trabalhador, bom cidadão, bom vizinho, estava indo para o trabalho, ocorre um acidente, ele estava certo. E aí? Aí a gente começa a ficar refletindo, será que Deus existe? Que Deus é esse? Que justiça é essa? Bom, o indivíduo não fez aparentemente nada para sofrer aquele acidente, estava certo. E aí, não posso nem sair de casa agora então, né? Não façam isso. Nós estamos em uma experiência para vivenciá-la, com prudência, obviamente. Então vai dizer Kardec, se observardes que tudo aquilo que está passando agora não encontra explicação nesta vida, só pode estar em uma vida anterior, que nós chamamos de reencarnação. Aí nós vamos ter que trabalhar um dogma, não é? A reencarnação, que para muitos de nós espíritas já é algo extremamente comum, já é aceito, mas para muitos de nós que frequentam a casa espírita, ainda há uma dificuldade, nós vamos explicar de onde vem essa dificuldade, não só de quem frequenta a casa espírita, mas de todas as pessoas. É uma explicação histórica, patenteada, existem documentos que provam de onde vem esse processo. Então, a reencarnação, para nós trabalharmos esse contexto,
que muitas das vezes pode ser delicado para alguns. E é interessante, né, alguns companheiros dirigentes de casas espíritas dizem assim: ô Gustavo, olha, evita falar sobre reencarnação, sobre espírito, mas espera aí. Se eu estou numa casa espírita, eu tenho que divulgar o que a doutrina espírita tem em seu corpo. É o que ela tem de diferente para oferecer. As pessoas vêm às casas espíritas exatamente porque estão buscando coisas que não compreendem em outros lugares. E intuitivamente sentem que existe, que é uma explicação. Kardec começou a doutrina espírita, olha, Livro dos Espíritos, introdução, primeiro parágrafo. Kardec cunha o termo, é um neologismo, espiritismo e espírita, para diferenciar de espiritualismo e espiritualista. Espírita é uma coisa, espiritualista é outra. Tem questões que congruem em comum e outras não. Ele começa dizendo isso. E ainda no mesmo primeiro parágrafo ele diz: diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio. Então, princípio básico do espiritismo é o princípio dos princípios. A relação do mundo material com os espíritos. Então, espiritismo, sem o estudo, sem a observação deste contexto, a comunicabilidade dos espíritos, perdoe-me, não é espiritismo, segundo Kardec pensa. Eu apenas concordo. Então, vamos falar sobre a reencarnação e vamos buscar uma fonte, não é? Como o espiritismo tem um tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, nós temos que buscar uma fonte fidedigna. Quando nós vamos apresentar um artigo acadêmico, a fonte é muito importante, não é? As referências. Então, nós vamos citar uma fonte. Eu acredito que seja uma boa fonte. Jesus, Mateus 17, 10 a 13. Jesus convida João, Pedro e Tiago, irmão de João, para subir a um monte. Monte Tabor. A gente fala muito, né, do Monte das Oliveiras, nós falamos muito do Monte Gólgota, ou Monte da Caveira, onde o Cristo foi crucificado. Olha como nós temos uma tendência ao flagelo. Mas e o Monte Tabor? Nós deveríamos falar mais do Monte Tabor. O que aconteceu no Monte Tabor? Cristo sobe com os 3 apóstolos de confiança dele, e acontecem 2 fenômenos. Um anímico e um mediúnico. A transfiguração do Cristo e a aparição tangível de 2 espíritos, ou materialização. Então Cristo está no Monte Tabor, se transforma, suas vestes ficam brancas e reluzentes, e aparecem 2 espíritos, Moisés e Elias. Interessante, não é? É aí que a gente tem que começar a tirar o espírito da letra. Por que Moisés? Nós já paramos para pensar sobre isso? Por que Moisés, enquanto espírito, vem se comunicar numa aparição tangível? Porque é ele mesmo que em Deuteronômio 18 proíbe a evocação, ou diz que é proibido evocar os mortos. E ele vem demonstrar, olha, é outro tempo. Foi proibido porque o fim não era útil. E ele mesmo vem enquanto espírito e se comunica. E aí acontece todo aquele processo, para nós resumirmos, e eles descem o Monte Tabor. E aí nós vamos fazer a leitura que está no Novo Testamento, é um texto bíblico, não é um texto espírita. E aí dizem os discípulos: então, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias, que foi um dos 2 espíritos que apareceram no Monte Tabor? Em resposta disse, o Cristo responde: Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio, mas não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem
está na iminência de padecer sob as mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. A pergunta é: qual a dificuldade de entender que Elias é João Batista? Qual ambiguidade existe aí? Não é uma metáfora, não é uma parábola, é textual. Os discípulos entenderam que Cristo estava falando, que João Batista é Elias, que veio. Essa referência é o Cristo. E aí nós vamos entender porque nós temos tanta dificuldade de tirar o espírito da letra, que nem é o caso aqui, porque é só ler, ou de aceitar aquilo que o Cristo nos propõe. Então vamos avançar um pouquinho no tempo. 553 depois de Cristo, Constantinopla, Concílio de Constantinopla. Justiniano, rei de Constantinopla, convoca o concílio por uma questão muito grave. Sua esposa, com a qual ele se casou, era anteriormente prostituta. E aí, quando ela se casa e se torna rainha, ela tem vergonha do seu passado e quer apagar o seu passado. E tem uma resolução muito simples, muito lógica. Mata todas as prostitutas, porque eu não quero elas aqui falando que eu era da laia delas. Simples, né? Por volta de 500 prostitutas são degoladas. Porém, os pais da igreja, incluindo Orígenes e Jerônimo, divulgavam o que eles chamavam de ressuscitar, que para nós é reencarnar. E Kardec vai mostrar que são sinônimos. À época chamava-se ressurreição. Então era divulgada a teoria da reencarnação, porque o Cristo já divulgou ela. Aqui nós acabamos de ver. Esse é só um dos pontos. E aí ela diz: bom, Justiniano, esse negócio de reencarnação não está me deixando dormir. Eu mandei matar 500, imagina. O que vai acontecer comigo quando eu reencarnar? Então acaba com esse negócio de reencarnação. Simples, né? Justiniano convoca o concílio, chama os líderes da igreja e, com seu poder político, que comandava a igreja, diz, baixa um édito, não é? Todo aquele que proclamar a herética e fantasiosa teoria da pré-existência da alma, ou seja, que fomos criados antes do corpo, e da sua renovação em outro corpo, será amaldiçoado e excomungado. E a gente está com medo até hoje de ser amaldiçoado e de ser excomungado. Pensa bem, 1500 anos depois, chama-se atavismo religioso. A nossa memória perispiritual guarda um trauma deste processo. A partir dali, a palavra reencarnação nem fala comigo. Eu vou ser amaldiçoado. Porém, vem o Paracleto e explica. Então, nós temos que compreender que o termo reencarnação é um fato, que o próprio Cristo divulgava este dogma, esta teoria, este fato, e que um processo político causado por um indivíduo gerou todo esse processo. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Porque se eu não compreender e não aceitar a reencarnação, não vai fazer sentido o João que sofreu o acidente porque passou no sinal verde e estava indo trabalhar. Não faz sentido meu filho nascer com aquela deficiência, eu ter essa dificuldade ou aquela. Se eu sou uma pessoa de bem, temente a Deus, tenho fé, faço bem para todo mundo, por que eu sofro tanto? Não faz sentido. Não me explica. E aí nós vamos usar um estudo de caso sobre reencarnação, para demonstrar a lei de causalidade, a lei de causa e efeito, e o porquê indivíduos que foram muito bons em uma encarnação, ainda assim padeceram flagelos. Tinha um indivíduo, nós citamos aqui o Monte Tabor, não é? E aí Cristo usa João Batista como exemplo. O que é que o Cristo falava a respeito de João Batista? Dentre os filhos de mulher, ele é o maior.
são os filhos de mulher, segundo a linguagem do Cristo. Os nascidos da água, como ele diz a Nicodemos, não é? O líquido amniótico. Os reencarnados. Então, dentre os espíritos reencarnados, diz o Cristo, João Batista era o maior, espírito mais evoluído, o precursor. Vamos imaginar esse indivíduo? Vivia em meio ao deserto, pregando a palavra de Deus, só vestia pele de camelo, humilde, só comia gafanhoto e mel silvestre, só fez o bem a todos. Esse é João Batista. Mas João Batista é também? Ou foi Elias? E quem foi Elias? 1 Reis, livro de 1 Reis, Velho Testamento, capítulo 18, itens 19 ou versículos 19 a 40. Tem uma história que eu vou resumir, tá? Para a gente entender. O profeta Elias era o único profeta do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Israel. Único. E existia à época na cidade ribeira a Sidom, Quizon, 450 profetas de Baal, que era um Deus com D minúsculo, Deus dos pagãos. Elias, então, lança um desafio a esses profetas. Diz: vamos toda a população para o Monte Carmelo. 7.000 pessoas, diz o termo bíblico, o texto bíblico. E vocês, profetas de Baal, vão oferecer um novilho ao Deus de vocês, e eu vou oferecer um novilho ao meu Deus, o Deus de Israel. Aquele que o fogo consumir o novilho é o verdadeiro e único Deus, tudo bem? Os profetas dizem, tudo bem. Então sobem ao Monte Carmelo. Então Elias diz, olha, vocês primeiro, vocês são muitos, de uma maneira sarcástica, ofereçam um novilho, como quiserem. Então os profetas de Baal, olha aí o misticismo, o ritualismo, começam com seus rituais, seus cânticos, suas danças, e o novilho no meio, né, no altar, sendo ofertado a Deus, o Deus Baal, e nada. E aí diz o texto que chegou à tarde já, ou seja, ficaram o dia inteiro, e eles começaram a se flagelar, se mutilar, né, eram as setas, para ver se o Deus Baal ouvia. E Elias diz, gritem alto, pode ser que o Deus de vocês não estejam ouvindo. Elias, ele cutucava, e não é brincadeira não. Então o profeta, mas tinha lá ainda aquele orgulho, aquela vaidade de mostrar, vamos, gritem, se martirem. E nada. Então chegou um determinado momento, Elias diz, olha, já deu tempo, né? Vocês estão o dia inteiro, posso? Então ele vai, prepara o altar, com as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, coloca o novilho em cima, e manda que cavem um buraco ao redor, e diz, encham de água. E diz, encham de água o novilho, podem jogar água, para ficar bem úmido, para demonstrar que não havia truque ali. E assim pediu para que fizessem 3 vezes. E então Elias diz, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que se manifeste hoje que só Tu és Deus, que Teu fogo consuma o novilho. E aí diz o texto que veio o fogo e lambeu água com pedra, com novilho e tudo. E ok. Então Elias demonstra ali que só existe um Deus. Essa é uma passagem muito importante, inclusive para nós espíritas. Religa o monoteísmo que estava se perdendo. Diz Emmanuel em A Caminho da Luz que foi a missão do povo hebreu, exilado de Capela, trazer o monoteísmo, a crença em um só Deus, e ela estava se perdendo, e Elias recupera. Que maravilha Elias faz, não é verdade? Só que tem um porém. Naquele momento em que Elias vence a batalha espiritual, aí entra o livre-arbítrio, né?
o que é que Elias faz? Ele vai dizer assim, aqueles 7.000, olha, peguem esses 450 que enganaram, mentiram e... Vamos voltar para o João Batista? Humilde, bonzinho, não fez mal a ninguém, primo do Cristo, ajudava todo mundo, não é? Não matava nem uma baratinha, só o gafanhoto mesmo, que ele tinha que sobreviver, não é verdade? Como é que João Batista desencarna? Exatamente. Lei de causa e efeito, lei de causalidade. Ele precisou ser degolado 450 vezes? Aí entra os agravantes, atenuantes, que eu não quero entrar no mérito aqui devido ao tempo, tá bem? Mas o Cristo diz, o amor cobre a multidão de pecados. Ele errou, mesmo fazendo um trabalho, uma missão para Deus, para o Cristo, ele errou. E assim como ele plantou, ele vai colher. Bom, eu não sei aqui no Espírito Santo, mas lá em Minas é assim, planta banana, colhe banana. Aqui também café, né? Aqui tem muito café, né? Planta café, vai colher café, não é? É da lei, meus irmãos. Não dá para eu plantar café e colher abacaxi. Agora, se eu plantar abacaxi, eu vou colher abacaxi. Se eu plantar pimenta. Então, o que é que eu estou plantando? Isso é para a gente entender as causas anteriores, meus irmãos. E ver que faz todo sentido, isso é racional. Isso não é mais uma imposição teológica. O próprio texto bíblico nos dá essa forma de perceber as coisas. E o Espiritismo explica com muito mais riqueza. Então, meus irmãos, está na hora de nos desapegarmos destes atavismos, de termos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir. Entender que o que nós estamos hoje colhendo é simplesmente efeito do que plantamos. Parar de reclamar e começar a agradecer. Porque, vejam, João Batista, o maior dentre os nascidos de mulher, passou por isso. Foi degolado. Às vezes eu tenho uma dorzinha de cabeça, eu reclamo, não é? Às vezes eu passo por uma dificuldade ínfima. Ai, meu Deus do céu. Igual aquela hiena, né? Céus, vida, azar. A gente tem reclamado demais. E trabalhado de menos. Plantado pouco. E dizem os Espíritos, só não fazer o mal não basta. É necessário fazer o bem no limite de vossas forças. Não fazer o mal é o princípio da transformação. Fazer o bem, a ação, o movimento é lei do universo, do micro ao macro. O átomo, com seu núcleo, com os elétrons, prótons, quarks, pósitrons, até o nosso sistema solar, o sistema das nebulosas, conforme nós vamos estudar na Gênese de Kardec, tudo é movimento. Água parada, o que acontece? A gente está vivendo um processo delicado por causa disso, né? Trânsito parado, sangue parado, tudo parado, meus irmãos, gera prejuízo. Nosso corpo está em constante movimento para que haja vida orgânica. Então nós temos que começar a nos movimentar e não nos resignarmos, reclamarmos, é ficar estacionado. Então não está na hora, e o Espiritismo nos dá a ferramenta de começarmos a criar hoje, como diz o Chico, um futuro melhor, porque o passado já foi. Nós vamos colher em maior ou menor dificuldade de acordo com o que estamos fazendo hoje. Então vamos trabalhar no bem, essa é a nossa função. Diz-nos o apóstolo da gentilidade, na sua clássica epístola aos Coríntios, capítulo 13, tem 11, né? Versículo 11, ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino,
andava como menino, chorava como menino, brincava como menino, discorria como menino. Agora, porém, me tornei homem e deixei as coisas de menino. Nós espíritas, por tudo aquilo que temos hoje, a benesse de receber do nosso Pai, devemos deixar a infância espiritual e alcançar um estágio de homens, espiritualmente falando. Nós devemos parar de reclamar, chorar, sapatear. Já viu o menino, né? Quando quer uma coisa o pai não dá, eu quero, chora. Adianta? Não adianta, gente. Resolve o problema de alguém? Reclamar? De Deus, da vida, do próximo? Não. A gente tem que deixar estas ações de crianças espirituais. E devemos assumir a nossa condição de centelha divina, luz do mundo, sal da terra. A luz não foi feita para ficar embaixo da cesta, e sim no velador, para iluminar. Nós não fomos feitos para ficar escondidos dizendo, eu não posso, não dou conta, não consigo, não sou bom, não sirvo para isso. Só o Chico, só Kardec, só Bozano, só Gabriel Delane, só Leon Denis. Eu não. Como não? Você é criado à imagem e semelhança de Deus, igual estes, igual a Cristo. A diferença é muito simples. Segundo os estudos de geologia, a Terra tem mais ou menos 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, o Cristo já era um espírito crístico, não é? Já não é nem puro mais, é espírito crístico. Então Deus concedeu a ele um planeta para governar. Nós temos mais ou menos esse tempo de diferença para o Cristo, né? 4 bilhões e 500 milhões de anos. Mas o Cristo foi criado assim como nós. E ele chegou neste nível evolutivo pelo seu esforço. Ele não é privilegiado. Deus não é justo? A gente não estudou isso hoje? Soberanamente justo. Ele não vai privilegiar ninguém e nem prejudicar ninguém. Então, se tem alguém que eu tenho que reclamar daquilo que eu estou sofrendo, é comigo mesmo. Não é com ninguém, não. Não é meu chefe, não é meu marido, minha esposa, não é Deus. Eu sei que dói. Eu sei que dói. O processo de autoconhecimento, o processo de nos responsabilizarmos pelo que estamos colhendo, não é fácil, meus irmãos. É doloroso, mas é necessário. Diz Paulo, graças te dou, ó Pai, pelos espinhos que colocaste em minha carne. O que ele queria dizer? A consciência culpada daquele doutor da lei que mandava matar cristãos, que se distanciava da lei divina, deu a ele motivação para ser o maior, repito, o maior divulgador da boa nova de todos os tempos. O cristão que seguiu a Cristo em espírito e em verdade. Na mesma encarnação, ele foi um fratricida, orgulhoso e vaidoso. Olha como o conceito de evolução a gente tem que entender que depende do nosso esforço. Então nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. E se o sal não servir para dar sabor, o que acontece com ele? É jogado ao chão e pisado. Então este processo de aflição, este processo de sofrimento, é porque a gente não está salgando. Qual que é o sabor que sua vida tem? Já parou para pensar? Sua vida tem sabor? Você acorda, abre a janela, igual hoje, que maravilha,
uma oportunidade bendita de abrir a janela, ver o Rio Doce do jeito que está, tudo bem. Obrigado, Pai, por me permitir retornar ao meu veículo evolutivo, por me dar condição de caminhar mais um pouco, de abrir os olhos e ver, ouvir, falar, de poder vir caminhando. Olha os talentos que Deus nos dá. Ou nós estamos sendo aquele administrador infiel, que o Senhor confia a ele seus bens, que é a matéria, e ele não utiliza de uma maneira coerente. Qual sabor tem a nossa vida? A gente está salgando a nossa vida? A gente está salgando a vida do outro, no sentido de dar sabor, não é de prejudicar. Nós estamos nos auto-iluminando, porque primeiro é conosco. Nós estamos iluminando alguém? O que é que nós estamos lançando ao próximo? Nós somos transceptores, o tempo inteiro estamos emitindo e recebendo ondas eletromagnéticas, a qual Emmanuel define como pensamento. Não é só o ato em si, falar ou fazer, é que eu vou iluminar, deixar de iluminar, dar sabor ou não. O simples fato de pensar, não é isso que o Cristo diz? No mesmo sermão que nós começamos aqui, pegamos apenas um versículo a estudar. Vocês ouviram dizer, não cometeis adultério. Porém, eu vos digo, que se em pensamento você desejar a mulher do próximo, aí, tanto faz, né? Espírito não tem sexo para nós. Já cometeste adultério? O simples ato de pensar é uma ação. Pensar é uma ação para nós espíritas. O que nós estamos pensando? Nós estamos iluminando o nosso país com pensamento de misericórdia, de apoio? Ou nós estamos lançando sombra? Meu irmão, minha irmã, são reflexões, meus irmãos, porque com o peso com que julgardes, diz o Cristo, também será julgado. A gente está esquecendo do Evangelho no contexto prático, porque no contexto teórico é muito fácil, é pegar o livro, ler, decorar, e sair por aí, fazer o que eu faço aqui é muito simples, muito simples. A questão é da porta para fora. Eu brinco que aqui é treino. Casa Espírita é um treino maravilhoso. Pessoas que estão no esforço de se melhorar, que são mais pacientes, que são mais indulgentes, mas o jogo é da porta para fora. É lá que nós temos que ser luz. É lá que nós temos que ser sal. É lá que nós temos que ser cartas vivas do Evangelho. As reflexões, principalmente quando tocam em nossas feridas, não são fáceis. Mas, meu irmão, minha irmã, permita-me, nós temos que começar. Porque o pior doente é aquele que não percebe a doença que tem. E se nós estamos ainda neste planeta, é porque nós temos questões a serem melhoradas no trabalho do bem, no trabalho do amor. E é neste sentido que quando nós estudamos o Paracleto, somos consolados. É nesse sentido que o Cristo diz, bem-aventurados, felizes são os aflitos, porque serão consolados. Consolado não no sentido de, meu filhinho, não fica assim não, está tudo bem, fica tranquilo, as coisas vão melhorar. Não. No sentido de sermos instruídos do porquê certas circunstâncias nos afligem durante a nossa passagem nessa escola bendita chamada Terra. Porque já não basta mais crer, nos ensina Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da fé inabalável.
é preciso, sobretudo, compreender. Porque uma coisa é eu falar assim, eu sei que eu sofro, porque, né, é a justiça de Deus, é assim mesmo, né? Deus quer. Eu posso até falar da boca para fora, mas será que eu sinto? Quando eu compreendo que este é um mecanismo que o Pai, soberanamente bom e justo, criou, para que quando eu me afastar dele, ele me faça retornar, primeiro pelo amor sempre, se a gente não escuta pela dor, aí é diferente. Aí sabe qual vai ser a nossa vontade? Não nos afastarmos de Deus nunca mais, do Evangelho, das suas leis. Porque quem gosta de sofrer aqui, levanta a mão, por favor. Ninguém. Olha só. E quem gosta aqui de ter uma vida feliz, em paz, tranquila, levanta a mão, por favor. Ó. Que mecanismo sábio do Pai, né? Planta o bem, planta a paz, planta o amor, alivia consciências e a sua será aliviada. Terás paz, terás amor. Planta o mal, planta sofrimento, em você ou no próximo, e vai colher. Quando eu compreendo, não só falo, acredito, é assim, porque minha mãe falou, meu pai falou, está escrito na Bíblia, o padre falou, o orador na casa espírita falou. Isso não provoca mudança. A mudança é de dentro para fora. O que acontece de fora para dentro é um estímulo. É isso que o estudo e a palestra faz. Mas a mudança é de dentro para fora. A educação é interna. É autoeducação. Então, meus irmãos, obedecendo a disciplina do horário, nós agradecemos ao Pai, em primeiro lugar, pela bendita oportunidade que Ele nos concede de servir. Nós devemos aprender a agradecer a oportunidade de ser útil, de nos ajudarmos e ajudar o próximo. Estaremos plantando felicidade, utilidade. Agradecemos aos nossos irmãos de Colatina que nos receberam tão bem, com tanto carinho, com tanto amor. Agradecemos a vocês, que por mais que talvez vocês não percebam, cada um contribui à sua maneira, com a sua vibração, com a sua emanação, com a sua gratidão. E isso nos faz ser aqui um bom instrumento. Porque é este o nosso objetivo, ser instrumento. Eu sou quase um alto-falante aqui. Porque nada que eu estou falando é meu. Tudo é do Cristo. Ele que nos ensinou, e o Espiritismo esclareceu. O que nós fazemos aqui é condensar um pouco o conhecimento e tentar trazer de uma forma um pouco mais didática, mais simples, para que a gente possa fazer reflexões. E assim nós rogamos ao bom Pai, que todos esses irmãos aqui presentes, assim como nós também, elevemos nosso pensamento a Ti, e possamos, neste minuto, em que nos reunimos em Teu nome, não mais pedir pelos aflitos, não mais pedir pelos que sofrem, não mais pedir por aqueles que têm dificuldades várias, mas, ó Pai, nós pedimos o Teu amor, a Tua graça, a Tua luz, para os que fazem sofrer, para os que estão plantando em si mesmos, e no próximo, a aflição. Que o fluido cósmico universal que é manipulado pelo nosso pensamento, seja utilizado neste minuto, para tocar os corações endurecidos, que geram flagelo à humanidade, em toda a nossa terra, tanto na dimensão material quanto espiritual.
pois o nosso planeta será pacífico e regenerado apenas quando todos os habitantes dele assim o forem. É por isso que agradecemos a oportunidade de colaborar com eles neste momento, por nossa prece sincera e o nosso pensamento direcionado pela vontade em colaborar. E aos irmãos aqui presentes, que possam retornar para os seus lares, com muita luz no coração, que possam trabalhar a boa nova, a semente que foi lançada neles, a fim de que cresça e dê frutos, para que eles sejam as cartas vivas do seu Evangelho, e que possamos assim, enquanto indivíduos, nos transformando, transformar a sociedade em que coabitamos. Que a tua paz e a tua graça, Senhor, esteja conosco, hoje, agora e sempre.